A gente tem 4 pessoas, então, de início para poderem fazer uma fala, apresentando um pouquinho dos desafios atuais, dos desafios para a realização dessa conferência. A gente está ciente das limitações, mas a gente apoia a realização da conferência, quer saber como que a gente pode ajudar e como que a gente pode ampliar essa convocação. Então, para a gente poder fazer uma abertura, eu passo a palavra para o professor Pedro Gabriel, logo em seguida para o professor Eduardo Vasconcelos. Boa tarde aí, bem-vindos todas e todos. Essa reunião, nós consideramos essa roda de conversa muito importante. O esforço de construir a 5ª Conferência de Saúde Mental em um contexto institucional anômalo, como nós estamos vivendo no Brasil, é um esforço que deve ser considerado no marco da resistência que a saúde mental, a saúde pública, o SUS e a democracia brasileira estão realizando, mas é importante também ter em mente as limitações que esse contexto institucional, limitações de natureza política, não só organizativa, que esse contexto institucional trazem para a realização de uma conferência nacional, porque nós não podemos pensar que ela está se realizando em condições normais, que ela não está se realizando em condições normais. Certamente o fato do Ministério da Saúde ser contrário, não ter se manifestado favorável, é uma questão relevante, mas ele não é só contrário à Conferência Nacional, o Ministério da Saúde é adversário da Política Nacional de Saúde Mental, como é adversário também da consolidação e do fortalecimento do SUS e de outras políticas públicas no Brasil. Então, a minha fala é só no sentido de dizer, a Frente Stamira como um coletivo criado para apoiar o Serviço de Saúde Mental, apoiar os CAPs. Ela apoia esse esforço de organização da conferência, mas chama atenção para o contexto de anormalidade institucional que nós estamos vivendo, que aí será bastante discutido aqui, e é importante porque a nossa estratégia de luta ela deve levar em conta o contexto. A gente não está fora do mundo, e a gente não está fora da política, e não está fora das instituições. Então, a Frente Stamira apoia a conferência, como apoiou a Conferência Popular e participou da Conferência Popular de Saúde Mental. Queremos também discutir a melhor forma de ampliar a participação de usuários, familiares e profissionais. Como ampliar a participação no contexto da conferência. Como houve um adiamento que será aí apresentado por pessoas que estão mais ligadas diretamente à conferência, como o professor Eduardo, e o Tiago também está mais ligado a Raquel, também são pessoas que vão poder comentar. Mas eu acho que o adiamento é bem-vindo, né? No sentido de propiciar uma melhor mobilização e participação. Então, acho que é uma reunião importante, mas, desde já, a Frente Stamira, como o Leandro ressaltou, expressa aqui todo o apoio à realização desse esforço de resistência, que é a 5ª Conferência. Então, Leandro, com a palavra, para a gente ouvir aqui os nossos convidados, agradecendo a presença de todos, tá? E tenho certeza que a gente terá uma reunião muito produtiva. Obrigado, Pedro. E passo direto, então, para o professor Eduardo Vasconcelos. Então, sou psicólogo, cientista político, professor aposentado da UFRJ e tive a honra de ser relator, junto com a Fernanda Nicastro, das 2 últimas conferências, a 3ª e a 4ª. E agora eu fui convidado para ajudar na comissão de relatoria. Tá? Então, eu estou lá participando da preparação da comissão de relatoria, e de vez em quando tem reunião com a comissão organizadora geral. Eu queria ir por partes. Em primeiro lugar, eu queria realmente repetir as palavras do Pedro. Nós estamos numa conjuntura muito desfavorável, mas tem um lado da conjuntura que o Pedro não citou, que é a própria pandemia. Então, nós estamos... Essa etapa, eu vou começar por ela, para depois entrar mais nas questões políticas.
a etapa municipal coincidiu com esse pico da variante Ômicron, que tem alta transmissibilidade, e gerou um quadro muito difícil para a realização das reuniões municipais. Então, muitos profissionais e lideranças afastados, houve um aumento forte de restrições para os encontros coletivos, houve um adiamento da retomada presencial do serviço de atenção psicossocial, então familiares e usuários estão mais afastados, continuam mais afastados dos serviços, e muitos municípios manifestaram dificuldade de fazer a etapa municipal e, inclusive, reivindicaram, né, o adiamento do calendário. Né? E a comissão organizadora pediu, com prazo até dia 19, para fazer que os estados, os conselhos estaduais preenchessem um formulário para dar um quadro da situação das conferências municipais em cada estado. Até o dia 25, só 9 estados e o Distrito Federal tinham respondido. Eles, depois, na reunião do dia 27, então, eles já tinham um certo quadro, mas nós não tivemos acesso a esse quadro, né? Mas as dificuldades são muitas. O Pedro adiantou muitas dificuldades políticas. Nós estamos vivendo num governo neofascista de destruição das políticas sociais, contra as políticas do SUS, contra a política de reforma psiquiátrica, e é claro que o Ministério da Saúde, coerente com essa política, não assumiu até agora qualquer compromisso com a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, de várias formas. Primeiro, não repassou recursos para custear atividades, passagens, estadias. Até agora, toda a atividade do Conselho, da Comissão Organizadora e das outras comissões estão utilizando recursos apenas do próprio Conselho Nacional de Saúde e de algumas entidades aliadas, como da OPAS. Tá? Outra coisa é a dificuldade de ter acesso ao sistema DataSUS de conferência, um sistema eletrônico de registro de propostas. Até o dia 25, nós não tínhamos acesso a esse sistema, e isso pode dificultar a passagem de dados das conferências municipais para a Conferência Nacional. Tá? Isso não inviabiliza a conferência se a gente não tiver acesso. Tá? Mas agora, com o adiamento das etapas, isso pode ser que a gente consiga avançar nesse processo. Até agora, e é importante dizer isso, a comissão organizadora está planejando uma conferência presencial. Né? Mas, se confirmado esse boicote até a fase nacional, quer dizer, nós vamos ter que fazer uma conferência remota. Vai ter muito mais dificuldades de participação, particularmente dos usuários e familiares, que têm mais dificuldade de acesso à internet, a participação em reuniões, etc. Então, diante todas essas dificuldades, a comissão organizadora se reuniu dia 27, o último agora, e resolveu espichar o cronograma de realização. Então, a etapa municipal ou macro-regional dentro dos estados está com data limite até 30 de abril. As conferências livres, plenárias, outras atividades preparatórias, até 30 de setembro. A etapa estadual ou do Distrito Federal, até 30 de junho. E a etapa nacional, agora está planejada para o dia 8 a 11 de novembro. Vai ser depois das eleições. Tá? Então, é um ambiente um pouco mais confuso, mas não... vamos ver até, quem sabe, se a gente tiver uma boa notícia no final de outubro, quem sabe a gente não convida o novo presidente para participar da Conferência Nacional. Depois, temos dificuldades políticas também nos conselhos estaduais e municipais. Nós temos que falar disso. Alguns conselhos estaduais não estavam funcionando, a gente lembra do Conselho do Rio, que está ainda em processo eleitoral, né?
Outros conselhos não deram prioridade política para a conferência. Então, a avaliação é assim, estão levando burocraticamente para cumprir o papel perante o Conselho Nacional. Esse quadro, agora, eu não tive acesso de quais conselhos, etc., porque depende vamos dizer, da avaliação desse formulário que a comissão organizadora pediu, e esse quadro só foi fechado para a reunião do dia 27, eu não tive acesso. Depois, nós temos um outro nível de dificuldade, que é do próprio sistema de controle social do SUS para a inclusão dos atores do campo da saúde mental. O Conselho Nacional de Saúde ele exige, para participação no Conselho, que qualquer movimento social ou entidade atue em pelo menos 9 estados. Então, no campo da saúde mental, só a Renilo e o MNLA preenchem essa condição. Eu não sei, depois a Nelly pode falar da FASM, como é que foi a inclusão aí. Ou os conselhos profissionais e sindicatos das principais categorias, como o Conselho de Psicologia, de Enfermagem, etc. Assim, por exemplo, a participação na CISM, nós só temos lá as duas tendências, quer dizer, em tese, só as duas tendências e os conselhos que podem participar da comissão intersindical, da comissão interinstitucional de saúde mental do Conselho. Né? E esse quadro acabou gerando uma não indicação de lideranças de usuários e familiares para as comissões organizadoras, comissão de mobilização e comunicação, nem para a comissão de relatoria. Isso tem sido um tema difícil que a gente tem sempre retomado dentro das comissões. Tá? E, finalmente, eu queria relatar as reuniões do cadastro, né? Do cadastro de associações coletivas de usuários familiares do campo da saúde mental, que é uma iniciativa do NUPSAM e da Frente Estamira. Né? Porque nas nossas reuniões com associações de todo o Brasil, a gente foi percebendo um processo de discriminação difuso em muitos estados em relação às associações de coletivo de saúde mental nos conselhos municipais, independente das regras do Conselho Federal. Muitos conselhos passam a exigir registro civil, CNPJ, das associações coletivas para poder participar nos conselhos municipais. E isso gera uma dificuldade imensa das nossas lideranças de usuários, de familiares e das associações de participarem como conselheiras ou participarem como participantes dos conselhos, e gera uma dificuldade de serem indicadas também como delegadas das conferências, por conta de todas essas limitações. E daí, então, a nossa iniciativa do cadastro de reivindicar uma reunião com a comissão coordenadora, que foi feita em novembro, e que resultou, depois da nossa atuação, numa recomendação do Conselho Nacional de Saúde, de dezembro de 2021, para que as conferências municipais e estaduais priorizassem a indicação de usuários e familiares como delegados naquela nossa 50% de representação dos usuários do SUS. Né? Nós continuamos a interlocução com a comissão organizadora. A próxima reunião deve ser no dia 14 e 15 de dezembro, quando a comissão organizadora vai participar. E nas reuniões em continuidade, particularmente na reunião de 14 de dezembro, em reunião da comissão de relatoria com a comissão organizadora, nós puxamos uma série de propostas que acabaram de ser aprovadas como propostas da comissão organizadora de relatoria para aumentar a participação dos usuários familiares. Quais são as propostas? Aí eu fecho. Primeiro, mobilizar associações coletivas e suas lideranças de usuários e familiares para participarem das conferências municipais, estaduais e pleitearem serem indicadas como delegados.
Segunda proposta, continuidade da reunião das associações do coletivo do Cadastro Nacional com a comissão organizadora. 3, participação direta de liderança de usuários e familiares na relatoria da etapa nacional. A proposta é de que a gente tenha em cada grupo, na reunião presencial ou mesmo remota, um representante de usuário ou familiar que seriam convidados pela comissão de relatoria. Tá? 4, estimular associações coletivas, suas lideranças de usuário e familiar, para proporem moções na etapa nacional. Então, temas que não foram contempladas nas etapas estaduais e nos relatórios das estaduais, que a gente apresente essas moções durante a conferência. 5, na etapa nacional, criar um painel de depoimentos e narrativas escritas de vida ou de vídeos de até 1 minuto de usuários e familiares para exposição permanente, no caso do evento presencial, ou de exibição virtual, no caso de um evento remoto, e cujos relatos escritos poderão ser anexados pela relatoria no relatório final da conferência. 6, na etapa nacional, em caso de um evento presencial, criar um espaço para apresentação, relatos e manifestações culturais de usuários e familiares. Na etapa nacional, 7, em caso de evento presencial, realizar uma feira de iniciativas e projetos de economia solidária com forte protagonismo de usuários e familiares. E a última é montar uma pesquisa similar à que foi feita na 16ª Conferência Nacional de Saúde, colhendo relatos de vida de usuários e familiares, de trajetória de participação em todas as etapas da 5ª Conferência, que depois pode ser objeto de publicação em separada do relatório final. Isso vai depender da disponibilidade e do próprio grupo de pesquisa que realizou isso na 16ª. Essas propostas podem ser consideradas uma vitória das nossas iniciativas do Cadastro Nacional. Eu encerro por aqui, são 13 minutos de fala. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Para a gente seguir, então, com o debate, eu convido, então, o Tiago Ferreira, coordenador técnico do CAPS 3 Maria do Socorro. Boa tarde, prazer ver companheiros. Alguns eu não vejo há um bom tempo, professor Eduardo, professor Pedro. Estou vendo que a Lili, né, a Lisete, está aí também na reunião, muito bom. Um abração para ela, Raquel. Bom, estou aqui no CAPS, então estou meio me organizando aqui para falar. Hoje o dia está bem difícil. Bom, vamos lá. A gente está vendo aqui no CAPS, e enfim, acho que tenho discutido com alguns companheiros a conferência com bastante apreensão, bastante preocupação e com alguma esperança. Assim, como o Eduardo e o Pedro falaram, os desafios são muito grandes, os desafios políticos são muito grandes. A última resolução de calendário marca a Conferência Nacional para poucos dias depois do segundo turno das eleições nacionais. Né? Então, assim, a dificuldade de discutir com o conjunto da sociedade, né, sobre os avanços da reforma, né, os avanços desde a última conferência, né, e mobilizar também o conjunto da sociedade, não só o nosso setor, né, assim, já próximo da reforma psiquiátrica, da saúde mental, mas mobilizar o conjunto da sociedade, acho que vai ser um grande desafio com o país nesse turbilhão que está. Assim, né, a gente, esse ano provavelmente será um ano de grande turbulência política, né, com as eleições e com a pandemia tomando o cenário nacional, né, e com o conjunto da sociedade mobilizado para as eleições. É muito difícil que a discussão da conferência não seja muito apagada, né, muito esquecida, né, nessa conjuntura. Então, acho que é um grande desafio. Como o Eduardo e o Pedro falaram também, vive um momento de baixíssima mobilização de profissionais e usuários, assim, né, o conjunto das redes de saúde, acho que não só no Rio, mas, assim, pelo que eu tenho notícias, em outros estados, né, acho que Eduardo e Pedro poderiam dar um pouco de notícias sobre isso também, assim, a gente tem baixíssima mobilização de participação dos usuários, por exemplo, em assembleias dos CAPs,
nos próprios movimentos de saúde mental, né? Nesse momento, assim, a gente, aqui no caso, a gente está com a Assembleia suspensa há um bom tempo. A grande maioria das lideranças, dos usuários familiares, não tem condição de participar, por exemplo, de uma Assembleia online, né, porque não tem acesso à internet, né? Tem dificuldade de acessar nesse momento, né, com a frequência que acessava antes, o serviço para a Assembleia. O Conselho Distrital, por exemplo, aqui da área programática onde eu trabalho, ele está sendo feito online. Isso baixa mobilização, participação de usuários familiares também no Conselho Distrital, né? Então, a mobilização é baixíssima, o momento é muito difícil, assim. Acho muito assim, que a gente precisa considerar também, assim, não tem notícias sobre isso, como está sendo a mobilização e a participação do outro lado, né? Como está sendo em outros municípios, nos estados, né, a mobilização aí das forças políticas anti-reforma, contrárias que estão se mobilizando para conferências, comunidades terapêuticas, por exemplo, né, os grupos anti-reforma, como está a participação nas conferências municipais. Eu não tenho notícias disso, eu sei que aqui no Rio, na cidade do Rio, né, a gente tem poucas notícias sobre isso, não sei como está sendo no interior do estado. A gente está vendo com grande preocupação. Assim, a gente está num momento de polarização, né, na conjuntura nacional, de polarização política, e eu acho que isso vai estar presente, a gente pensa que isso vai estar presente na Conferência Nacional, né? Bom, se dá para ter esperança, né, sempre tá aí pronto para a luta, eu acho que a gente também está em um outro momento de amadurecimento, de organicidade dos movimentos, da reforma psiquiátrica, dos movimentos da luta antimanicomial. A gente tem hoje um conjunto de movimentos, a própria Frente Itamira é um exemplo assim, disso, né? No conjunto dos movimentos, a gente tem muito mais organicidade, muito mais. A gente tem força política, força para mobilização, para participação, que talvez não tivesse até na última conferência, né? Hoje, pela própria capilaridade dos CAPs, né? pelo conjunto de usuários, de familiares que os CAPs acompanham, né? Pela quantidade de municípios que a gente já tem uma presença assim, bem marcante, importante, um laço importante entre os serviços familiares e usuários, a gente tem, né, um outro nível de mobilização. Acho que o grande desafio é a gente conseguir que esse laço que nós, trabalhadores e usuários familiares, construímos nos últimos anos, se traduza na conferência, se traduza na institucionalidade, nas dificuldades institucionais dessa conferência. Nesse ano de muita turbulência política, que, assim, também vamos estar todos mobilizados, né, em relação à eleição, em relação à luta contra esse governo fascista. Acho que é isso. Obrigado, Tiago. Importantes colocações aí. A questão da participação social também nós discutimos aqui na Frente Itamira. Eu acho que um tema vai seguindo o outro. Passo, então, convido para falar a Raquel Silva, apoiadora de saúde mental da CAP 2.1, aqui no Rio de Janeiro. Oi, gente, boa tarde ainda a todos, né? Eu estou recentemente nessa função no território da 2.1, que é o território da Zona Sul, onde o Tiago atua, Leandro também está lá, nesse território. Eu queria contar para vocês um pouquinho como foi a nossa experiência de fazer essa discussão a nível distrital, né, no território da Zona Sul. Eu acho que talvez seja a coisa mais bacana que eu possa falar aqui hoje. Primeira palavra que a gente tem para dizer sobre esse momento foi desejo. Todos estavam com desejo de fazer isso acontecer. Não era só meu desejo era gigantesco, mas todos estavam com desejo de fazer acontecer, em especial a coordenação da CAP 2.1. Um parceiro muito importante para a gente fazer esse espaço acontecer foi o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O IPUB apoiou muito a gente para a gente construir esse espaço, fazer esse espaço acontecer. Foi um espaço pensado com as associações de usuários e familiares do Rio. Eu tenho a facilidade e a proximidade com as associações, então procurei as associações, convidei para que estivessem com a gente, para a gente construir isso juntos, no sentido de garantir que fosse um espaço para os usuários e para os familiares, que eles pudessem estar desde o início participando e construindo isso com a gente. E foi o que a gente fez, né? Durante o processo de organização,
a gente pôde contar com usuários e familiares, coordenando os grupos temáticos de discussão, ajudando a gente na elaboração, na organização, o tempo todo. Então, isso foi muito bacana, foi muito legal. A gente conseguiu fazer um dia todo, é importante dizer isso, para esse território da Zona Sul foi muito importante voltar a essa discussão. A gente também se preocupou em ter os residentes com a gente, isso foi muito importante. Os residentes fizeram, inclusive, um vídeo de agradecimento, falando assim, como foi bacana essa experiência de vivenciar essa discussão in loco, né? Da luta pelo direito, da garantia do direito, de como é que isso se constitui, porque para muitos, como a gente estava um pouco desmobilizado e ainda se encontra um pouco desmobilizado no país, foi difícil, era difícil quando a gente explicava e entender como esse processo se dá. E estando lá, foi possível a gente conversar antes e depois sobre esse processo e como é que isso se deu nesse território. Então, foi, como eu estava dizendo, um dia todo de ações, e a gente conseguiu cumprir todo o calendário pensado, em conjunto com todos. Então, o tempo todo a gente debatendo, discutindo, teve tudo quanto foi imprevisto, quem estava lá morreu de rir, o gerador do campus inteiro da UFRJ apagou, ligou, desligou, teve de tudo nesse dia, mas não foi um impeditivo para esse dia acontecer bonito como ele precisava. Um outro parceiro muito importante foi o Instituto Municipal Felipe Pinel, inclusive nos ajudando com os lanches. Então, a gente garantiu que todos os usuários que vieram com a gente pudessem almoçar nos equipamentos próximos, pudessem ter o lanche, ter café da manhã. Então, foram solicitações dos usuários e dos familiares, e a gente conseguiu fazer a garantia disso. Eu acho isso bacana. Foram solicitações feitas por eles que a gente conseguiu atender, e isso é muito importante de dizer aqui. Quando a gente pensou cada detalhe, a gente pensou junto com eles, então precisava da gente alcançar essas metas e a gente correu atrás disso. E com isso a gente conseguiu tirar, se não me engano, mais de 40 propostas do nosso território, dentro dos quatro eixos, e a gente tem algumas propostas que são muito prioritárias para esse território, né? Que é a implantação de um CAPS-AD, de um CAPS-AD3, a implantação de uma OA, é um desejo de todos no território, né? A constituição de uma equipe de saúde da família nesse território, a gente não tem nenhuma equipe de saúde da família, a ampliação da equipe NASF no território, a gente, no longo desses 2 anos, a gente perdeu 200 horas da equipe NASF no território da 2.1, então isso é mais uma luta muito necessária nesse território, que a gente consiga ainda esse ano fazer com que o CAPSI Maurício de Souza vire um CAPSI 3, isso é uma outra luta importantíssima nossa nesse território, fora diversas outras questões, como a discussão da implantação de um centro de convivência, isso apareceu em todos os grupos, isso que eu estou colocando aqui para vocês apareceu em todos os grupos temáticos, em todos eles, e a gente teve moções, a gente teve alguns relatos que foram solicitados para serem inclusos na relatoria, no processo de relatoria. A gente conseguiu fazer um processo de relatoria bacana, a gente contou com o Centro de Estudos do Pinel, com um colega nosso também indicado pelo professor Eduardo, para estar junto com a gente, que ajudou e colaborou. Então, a gente fez um processo de relatoria bem bacana. A votação e a escolha dos participantes, a gente fez questão que a gente pudesse ter nesses 50% um familiar e um usuário. Então, eles correram durante todo o dia, né, fazendo a sua campanha, e isso motivou demais os usuários. Os relatos que a gente teve foram bem bacanas, assim, quanto tempo que eu queria estar aqui, lutando para dizer que eu queria defender, que eu queria estar aqui levando as questões da 2.1, e o que nos surpreendeu e chamou a atenção, que foi muito legal, um usuário do CAPSI nos procurou para ser um dos candidatos, e ele foi o segundo candidato de usuários mais votado. E ele, com toda a dificuldade dele, que ele mesmo colocou, ele venceu essa barreira, estava ali, e ele foi aplaudido por todos. Então, nesse dia, tiveram muitos emocionantes, né? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que nesse território da 2.1, a gente não para
de pensar nessa conferência e de lutar por ela. Infelizmente, no Maré do Socorro, onde o Tiago é vice-diretor, nesse momento não está sendo possível efetivar as assembleias, mas em outros CAPs as assembleias estão acontecendo, né, com os usuários que estão podendo estar presentes. A gente vem tentando retomar o máximo possível, em termos de gestão, as reuniões presenciais, sempre, né? Nós vamos fazer reunião da RAPS agora na sexta-feira, dia 4, presencial, para a gente discutir as questões da rede nesse território. E à frente pode contar com a gente entende não, a gente exige que os usuários e os familiares estejam presentes sempre em todas as discussões, e isso não é só da boca para fora, sabe? Eu acho que é importante que a gente seja insistente nisso, é um desejo de todos nós. A gente entende que só assim é possível fazer. Não é possível fazer quando só o técnico fala, só quem gerencia o equipamento fala. É possível fazer quando o nosso usuário diz para a gente que assim é bom, quando o nosso familiar diz para a gente, vamos seguir por esse caminho. Então, é nesse sentido que a gente vem pautando e pensando as discussões. Uma pena que foi necessário adiar, né? A gente estava empolgado para agora já estar a toda aí nessa discussão, né? Mas eu acho que o desejo é garantir também a saúde. O território da 2.1, falando dele especificamente, foi um dos primeiros territórios a serem acometidos por esse surto da influenza e o aumento da Ômicron. A gente aqui tem diversos polos de teste, e os números de testes são altíssimos, o tempo todo a gente fazendo teste, e dos nossos levantamentos, pelo menos 30% das pessoas que vêm fazer o teste saem com resultado positivo para a Ômicron, né, ou para a influenza. Então, o grupo é muito alto aqui nesse território e a transmissibilidade é rápida, muito rápida. Então, a gente realmente tem que se preocupar com essa questão, e eu entendo por que a superintendência também trocou a data, né, justamente no sentido de garantir quanto mais participação, né, porque quanto melhor tiver a situação da pandemia, mais fácil a gente pode ter mais pessoas no mesmo espaço, que é o que não está sendo possível agora. Então, eu queria agradecer a vocês. Qualquer dúvida aqui durante a nossa discussão, é só vocês me perguntarem, mas eu achei que isso seria a coisa mais bacana que eu podia trazer hoje para vocês aqui. E, para finalizar, eu queria dizer uma palavra que foi dita pelos usuários e familiares para mim, que fui a última a sair no dia da conferência, fiquei lá até botar a última cadeira no lugar, foi que felicidade poder estar aqui, reencontrar os amigos e poder discutir, falar e dizer o que eu penso. Então, é isso, gente, a gente está dirigindo essa discussão nesse sentido. Vamos falar o que a gente pensa e vamos lutar, por mais que alguém não queira ouvir, a gente quer falar, tá? Valeu, obrigada. Obrigado, Raquel. Então, na nossa última pessoa que estava inscrita, a Nelly, e a gente em seguida abre para a roda, para as pessoas poderem comentar, podem ir levantando a mãozinha e comentando. Nelly de Almeida, por favor. Obrigada, Léa, me agradecer o convite feito pela Frente Tamira, agradecer a Beatriz que falou comigo. Eu sou Nelly de Almeida, sou psicóloga, sou professora do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, sou militante do Fórum Permanente de Centros de Convivência e também militante da FASM, né, estadual e nacional, que é a Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, foi muito bom ouvir, né, as contribuições anteriores, porque vão ajudando a gente também a organizar o nosso pensamento, né? Então, todas as contribuições anteriores foram muito importantes para a gente avançar nesse caminho. Eu gostei muito do tema, como foi elaborado, né? Os desafios políticos para a realização da 5ª Conferência, 2 pontos, como a Frente Tamira pode apoiar. Então, eu fiquei muito centrada nessa ideia dos desafios políticos, né, para a realização da Conferência Popular e como a gente pode desenvolver aí uma ideia mais pragmática, né, e programática também, para enfrentar esse desafio da realização de uma 5ª Conferência nesse contexto que a gente está aqui apresentando. Então, eu pensei em 5 grandes desafios, eu queria falar sobre esses 5 desafios,
que eu dividi 2 desafios no campo das ideias e 3 desafios no campo das ações revolucionárias, das ações de intervenção e transformação social. Então, os primeiros 2 grandes desafios no campo das ideias, claro que essas coisas não estão separadas, estão interligadas, né? Mas a gente faz essa separação para um pouco assim vislumbrar. Então, os primeiros 2 grandes desafios no campo das ideias, o primeiro desafio, eu acho, que a gente tem, como uma estrutura formadora, como uma estrutura reflexiva, a gente tem que realmente pensar exatamente o que a gente está vivendo nesse movimento histórico no país. Entender melhor, se apropriar melhor, porque, claro, também é uma experiência que não é uma experiência muito nova, né, muito sofrida, né, muito dramática, muito trágica, mas é uma experiência que ela tem que ser apropriada. O que é, de fato, uma política, né, neofascista, neoliberal de Estado, e suas consequências e seus desdobramentos. Poder olhar isso com mais rigor e com mais, digamos assim, agudeza no entendimento do que é esse momento histórico, trágico, que o país está passando. Talvez, se nós tivéssemos, nesse exercício, né, mais sistêmico, de aprofundar através de iniciativa, de formação, de roda de conversa, o que for, né, essa reflexão sobre a tragédia atual que a gente vive, né, no sentido da gente estar num momento de ruptura democrática. Pô, até a ruptura democrática, as pessoas custaram a entender que estavam numa ruptura democrática. Estamos numa ruptura democrática ainda, né? Uma suspensão de um Estado de direito. Estamos nisso. Então, talvez, se a gente tivesse essa compreensão mais acurada, em primeiro lugar, talvez o movimento iria barrar a ideia de uma 5ª Conferência Nacional nesse momento, né? Para começar. Barrar, não deixar avançar. Porque, efetivamente, construir uma conferência nacional nessas condições, nesse contexto, é correr um risco imenso de perder, né? de aumentar, digamos assim, não é de perder, mas aumentar as perdas, né, nesse campo dos direitos, o campo dos princípios da reforma psiquiátrica, porque é isso que está sob ameaça, né? A gente está numa possibilidade de criar uma estrutura nacional, uma narrativa nacional em que a reforma psiquiátrica pode ser, de fato, ameaçada e abalada, né? Então, talvez, se a própria sociedade, né, o próprio movimento, talvez tivesse uma compreensão mais exata do que está acontecendo, o próprio movimento iria barrar a iniciativa de uma 5ª Conferência, ou sequer seria formulada uma tentativa de 5ª Conferência, né? Que seria o mais razoável, inclusive. Bom, mas não foi isso que aconteceu. Se a gente imaginar que a 5ª Conferência nacional foi chamada no 3º ano do governo Bolsonaro, que é um absurdo, né? Já era para ter entendido um pouco mais o que é esse governo Bolsonaro, mas agora a gente tem um fato político que, de fato, a gente tem uma 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. É um fato, né? E como movimento e como resistência, a gente também não pode simplesmente fechar os olhos, né, para assumir a 5ª Conferência. Ela não vai sumir. Se a gente fechar os olhos, não vai sumir. Ela está aí. E ela está aí, ela está no movimento de resistência, né? A maior comprovação disso é, tipo, maio se tornou inviável, mas agora é novembro, né? 8 a 11 de novembro. Maio inviável porque os estados não estão se organizando, os municípios não estão se organizando, porque é inviável, né? Nessa estrutura toda que está acontecendo. Pensar o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem Conselho Estadual de Saúde nesse momento. As eleições vão ser proximamente. Então, assim, o primeiro grande desafio é exatamente isso. Assim, eu acho que a gente precisa realmente compreender o que se passa nesse país, para a gente poder também qualificar as nossas ações de resistência e enfrentamento. O segundo desafio, ainda no campo das ideias, que eu também acho que é muito importante a gente fazer, é, de fato, fazer um aprofundamento do que é a reforma psiquiátrica brasileira, tanto do ponto de vista da sua crítica, né, porque eu acho que a gente precisa fazer uma crítica, né, um pensamento crítico, como também em relação a afirmar a potencialidade revolucionária da reforma psiquiátrica brasileira. Os 2 movimentos em conjunto, um pensamento crítico e a afirmação do seu potencial revolucionário, que de fato é. E me parece que a gente também precisa caminhar nesse esforço.
de poder defender melhor a reforma psiquiátrica brasileira, no sentido de se apropriar também dos seus fundamentos, no sentido da gente poder criar, né, nos nossos fóruns de formação, de reflexão, de roda de conversa, exatamente do que se trata a reforma psiquiátrica brasileira, né? Se a reforma psiquiátrica brasileira é um projeto de sociedade, é um projeto societário, é um projeto de civilização, isso também tem muitos desdobramentos que, às vezes, a gente, olhando o que a gente vê acontecendo no campo das práticas, é como se a gente estivesse também reduzindo muito a reforma psiquiátrica, reduzindo demais, né? E quando a gente fala de reforma psiquiátrica brasileira, a gente está falando de um pensamento filosófico revolucionário, pensando de modelo de sociedade, de uma proposta de razão, é um outro nível. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar essa questão da reforma psiquiátrica. Então, na minha modesta contribuição, é assim, 2 campos das ideias, né? Aprofundar o que a gente está vivendo hoje no país, do ponto de vista, né, do que é esse estado de suspensão de direito, e do nosso campo, a gente realmente pensar a reforma psiquiátrica, né? Qualificar a reforma psiquiátrica, tanto do ponto de vista da sua crítica, como também da formação do seu potencial transformador. E aí, os 3 desafios, né? Os 3 desafios no campo das práticas revolucionárias,